Nesse trabalho, vamos falar um pouquinho mais sobre a apicultura. Vamos começar com a história. Na pré-história, nós temos pinturas rupestres e evidências arqueológicas que mostram que os humanos eles coletavam mel de abelhas selvagens, mas tinha muitos riscos para o coletor e risco de destruir as colmeias. No Egito Antigo, eles foram os primeiros a praticarem a apicultura organizada. Eles tinham colmeias cilíndricas feitas de barro ou vime. Tem murais e hieroglíficos nos templos de Niuserre que descreviam o processo de manejo das abelhas. Agora, na Mesopotâmia, tem relatos sobre o uso do mel e da cera. Na Grécia Antiga, o mel era considerado sagrado e era oferecido aos deuses. Nessa época, Aristóteles fez uma obra chamada História dos Animais e Abelhas, que ele vai descrever comportamentos de enxames, rainhas, zangões e a produção de mel. No Império Romano, Virgílio escreveu a obra Columela do Tratado de Re Rustique, que ele vai descrever algumas práticas agrícolas. Na Idade Média, o mel ele era uma das poucas fontes de açúcar disponível na época. A cera era utilizada em confecção de velas litúrgicas e as colmeias eram rústicas e o comportamento e conhecimento das abelhas era limitado. Na Idade Moderna, Jean Samadan identificou a abelha rainha como fêmea, que antes era considerado um rei, relutando essa crença que era um rei. François Huber, ele era cego de nascença e com a ajuda da sua esposa, ele desenvolveu colmeias de observação, que permitiram estudar o comportamento dos enxames. Ao lado, nós conseguimos ver como que eram essas colmeias que ele desenvolveu. Agora, na Idade Contemporânea, teve a colmeia de Langstott, de 1951, que foi inventada por Lorenzo Langstott nos Estados Unidos, que permitiu a criação das colmeias com quadros móveis que facilita a inspeção e a coleta do mel sem destruir as colônias, que pertence até hoje esse tipo de colmeia. Nessa imagem de baixo, nós podemos ver o Lorenzo com a sua criação das colmeias, que tem quadros móveis. No século XX, teve a mecanização de extração de mel em centrifugas e mesas desoperculadoras, e teve uma expansão da apicultura científica e comercial. Nas duas imagens de baixo, nós conseguimos ver a centrifuga e as mesas desoperculadoras. Falando um pouco sobre a organização das colmeias. Quando a gente pensa em abelhas, a gente pensa em um sistema muito bem estruturado. E a gente deve pensar em 3 indivíduos super importantes que vão compor essa colmeia. A gente vai ter a rainha, que é a única e exclusiva. A gente vai ter as operárias, que participam da maior parte do trabalho dessa colmeia. E a gente vai ter o zangão, que no caso é um macho. Bom, a maioria das abelhas de uma colmeia é formada por fêmeas. E tem uma rainha, cerca de 5.000 a 10.000 operárias, e no máximo de zangões são 400 indivíduos. As decisões elas são diárias e elas são feitas por estímulos químicos, visuais e auditivos e táteis, como a dança das abelhas e os feromônios. E quem dá esses comandos é a rainha. Bom, agora falando um pouco sobre a função de cada membro, que ela é bem especificada. A rainha, ela vai ter a função de postura de ovos e manutenção da ordem social da colmeia. Seu objetivo é manter uma ordem social funcional através da liberação química de substâncias, que no caso são os feromônios. Já as operárias, elas realizam todo o trabalho, ou seja, elas são realmente operárias ali daquela colmeia. Então, elas participam da manutenção da colmeia e elas limpam os alvéolos da colmeia, das abelhas recém-nascidas também, elas tratam as abelhinhas recém-nascidas, elas coletam o néctar e o pólen das flores e elas ainda cuidam da alimentação das larvas, que é muito importante para o desenvolvimento das abelhas. Além disso, as operárias também produzem cera para a produção dos favos, elaboram mel através da desidratação do néctar,
produzem a geleia real que é utilizada para alimentar a futura rainha e defendem a colmeia dos inimigos. Agora, quando a gente pensa no zangão, a sua única função é fecundar a rainha durante o voo nupcial. E eles são maiores e mais fortes do que as operárias, mas eles não possuem ferrão. Essas foram as funções bem estabelecidas que a natureza decidiu para essa colmeia. Então, como eu falei, temos rainha, operárias e zangões. E juntos, eles formam uma hierarquia perfeita que direciona bem o funcionamento dessa colmeia. Vou falar um pouco sobre a coleta do mel. A coleta do mel, ela é muito delicada e ela precisa ser feita apenas pelos coletadores, mantendo as medidas sanitárias necessárias. Isso é muito importante para que não haja degradação do mel, muito menos a contaminação do mel. Para isso, é necessário usar as vestimentas corretas e devidamente límpidas. Para que essa coleta ocorra da melhor forma, sem a contaminação ou degradação do mel, é indicado que seja feita em dias ensolarados, ou seja, quando o dia estiver úmido ou chuvoso, não é para ser feita essa coleta, porque para evitar, na verdade, o risco de degradação do mel, porque quanto mais úmido, mais a fermentação ocorre, e o mel fermentado, ele precisa ser descartado. Ou seja, precisa manter medidas sanitárias, não ser feita a coleta do mel em dias chuvosos. Agora eu vou falar efetivamente da coleta do mel. Os coletores, eles devem estar devidamente vestidos e com eles levam os fumigadores. Esses fumigadores, eles produzem uma fumaça com o intuito de juntar as abelhas dentro das colmeias, dentro dos lugares onde elas vivem, para que elas não ataquem muito o coletador. Com isso, os coletores, eles vão, abrem essas caixas, esses viveiros dessas abelhas, onde tem as placas, onde elas depositam o mel, e eles tiram essas placas. Ao ver essas placas, elas devem estar forradas com uma cera. Geralmente tem um aspecto branco em cima do favo de mel. Se estiver com essa cera, já está no ponto de coletar, de levar essas placas para retirada e extração do mel. Mas se não tiver com essas placas em cima, os coletores não levam, eles deixam nas caixas e deixam lá dentro para as abelhas continuarem depositando seus méis até a depositação da cera, que é produzida também pela abelha. Com essas placas devidamente prontas, elas são levadas a outro ambiente, uma sala, onde geralmente tem uma centrífuga e essa centrífuga gira e esse mel que está nas placas, eles decantam todos e essa decantação, depois dessa decantação, esse mel geralmente é filtrado para retirada de ceras e algumas partes das abelhas que ficam lá ainda, e ele é embalado em grandes latas. E a partir dessas latas, eles podem ser levados às fábricas para envasamento, que é feito geralmente em potes de vidros, ou ele é envasado ali mesmo naquele local, a depender do produtor, se ele é um produtor que ele produz e embala e vende os seus produtos, ou ele vende para indústrias maiores. Agora eu vou falar um pouco sobre a produção do mel, seus fatores importantes para a segurança e qualidade do mel e suas etapas. Começando pela vestimenta, que é essencial para a segurança, é composto por macacão, luvas e botas. O macacão deve ser confeccionado com brim grosso ou materiais sintéticos, com elásticos nas extremidades dos braços e pernas, e tendo a presença de máscara. As luvas podem ser confeccionadas com diversos materiais, contanto que sejam capazes de evitar a ferroada na pele. As botas de preferência de cano altas, confeccionadas em borracha ou couro.
Ambos devem ser de cores claras, pois as escuras podem irritar as abelhas. Os fatores climáticos, que são importantes para a qualidade do mel, a colheita do mel não deve ser realizada em dias chuvosos ou com alta umidade relativa do ar, o que levaria ao aumento dos índices de umidade no mel. Após coletadas, as melgueiras não devem permanecer expostas ao sol por longos períodos, pois as elevadas temperaturas podem levar ao aumento do teor de hidroximetilfurfural no mel, comprometendo sua qualidade. A seleção dos quadros é importante também para a qualidade, que a colheita do mel deve ser seletiva, priorizando os quadros com pelo menos 90% dos alvéolos operculados, que seria com uma fina camada protetora da cera, garantindo a maturidade do mel em relação ao percentual de umidade. O apicultor não deve escolher quadros que apresentam crias em qualquer fase de desenvolvimento, grande quantidade de pólen e o mel verde, que é aquele ainda que não é maduro, com altos índices de umidades que as abelhas ainda não percularam. A quantidade elevada de água no mel facilitará a proliferação de leveduras, levando a fermentar, tornando impróprio para consumo, impossibilitando a comercialização. Cuidados com o veículo e transporte são essenciais também para garantir uma maior qualidade do mel. O veículo usado para transportar as melgueiras até a casa do mel deve ser higienizado do dia anterior e não pode ter transportado materiais contaminantes como a cama de frango, adubos ou produtos químicos. A área de carga deve ser revestida com lona limpa, evitando o contato direto das melgueiras com o piso. Se o veículo for aberto, recomenda-se cobrir toda a carga com a lona, protegendo contra poeira e sujeiras. Durante o carregamento, o veículo deve ficar na sombra. As melgueiras devem ser empilhadas sobre uma tampa de colmeias, sempre cobertas durante o processo, e após o carregamento, a carga deve ser bem amarrada para evitar quedas e danos durante o transporte. Sobre a casa do mel deve ter estrutura simples e organizada, separando a área de recepção das melgueiras, a área de manipulação, o processamento, o envase, o armazenamento e o banheiro, que deve ser externo. A construção precisa seguir as normas do mapa e atender requisitos que facilitem a higienização e evitem contaminações. O piso deve ser antiderrapante e impermeável, as paredes claras, lisas e laváveis, o teto construídos para evitar acúmulo de sujeira e as janelas e portas devem ser resistentes e de fácil limpeza com proteção contra insetos. Também é importante ter instalações hidráulicas adequadas, caixas d'água, cobertas e um bom sistema de ventilação e iluminação, favorecendo o ambiente interno e a qualidade do mel. Agora falando um pouco sobre o processamento do mel, primeiramente ocorre a desoperculação dos favos. Os quadros são levados para a centrifugação iniciada de forma lenta para não quebrar os quadros e aumentando a velocidade gradualmente. O mel extraído pode ser escoado para um balde ou diretamente para o decantador, iniciando o processo de filtragem com peneiras de diferentes gramaturas. Depois o mel decanta por no mínimo 48 horas para a separação de bolhas e partículas e, se necessário, passa por homogeneização para padronizar a cor, aroma e sabor. Os principais utensílios e equipamentos são garfo e faca desoperculadora, que retiram a camada de cera dos favos, aparelho automático de desoperculação usado em grandes produções, mesa desoperculadora, suporte para desopercular os quadros, peneiras que filtram as impurezas do mel, balde que coleta o mel do centrifugado, centrífuga, retira o mel dos alvéolos por força centrífuga, decantador, onde o mel descansa para eliminação de bolhas e partículas, homogeneizador, mistura o mel para garantir uniformidade, e mesa coletora, usada em escala industrial para receber e encaminhar o mel ao homogeneizador. A higienização correta do ambiente, dos equipamentos e do pessoal é essencial para garantir a qualidade do mel, seguindo-se normas das boas práticas de fabricação reguladas pelo MAPA através da DIPOA. Antes do processamento, o ambiente e o equipamentos devem estar totalmente secos, já que o mel é altamente higroscópico. A higienização ocorre em duas etapas, que seriam a limpeza e a sanificação. A limpeza seria lavagem com água, sabão
e a sanificação, o uso de calor, luz UV e compostos químicos como hidroclorito ou iodatos. A qualidade da água utilizada também é fundamental para esse processo. Por último, o armazenamento do mel, tanto em granel quanto fracionado, exige cuidados com a higiene do ambiente e o controle de temperatura. Altas temperaturas prejudicam irreversivelmente a qualidade do mel. As embalagens devem ser mantidas sobre estrados para evitar contato com o chão e facilitar o manuseio com empilhadeiras. Devem ser usadas embalagens próprias para alimentos, preferencialmente novas. Para mel a granel, usam-se baldes plásticos ou tambores metálicos revestidos que são destinados à exportação. Para varejo, o vidro é ideal, sendo obrigatoriamente para exportação e certificação orgânica. Bom, falando agora sobre a nutrição do mel, em sua composição geral, ele vai ser composto principalmente por açúcares, o que dá cerca de 80% do mel, e água, de 17% a 20%, além de conter mais de 180 substâncias como enzimas, aminoácidos, vitaminas, minerais, ácidos orgânicos e compostos fenólicos. Essa composição ela vai conferir ao mel propriedades antioxidantes, antimicrobianas e energéticas. Além disso, a origem floral vai influenciar diretamente no seu sabor, aroma, cor, propriedades terapêuticas e características físico-químicas, o que vai resultar numa grande diversidade de méis encontrados. Assim, o mel é um alimento natural complexo e altamente funcional. Agora, falando um pouco mais sobre cada ingrediente, o mel, ele vai ter açúcares, né, como eu falei, em sua maior parte. Então, cerca de 80% dos açúcares vão ser monossacarídeos, como a frutose e a glicose, e 10% de sacarídeos. Eles vão determinar características como a viscosidade, cristalização e valor calórico. Bom, a frutose, ela vai representar em média 38% do mel, e é o açúcar mais abundante, e vai ser responsável pelo sabor doce. A glicose vai representar em média 30%, e ela cristaliza mais fácil que a frutose, então ela vai formar aquele mel mais sólido. Esses dois são os açúcares redutores, então eles são responsáveis, além disso, pela redução de outros compostos, e o total médio deles é de 76% de açúcar do mel. A sacarose é um açúcar mais complexo, e ela vai estar presente em pequena quantidade, cerca de 1,3%. Isso vai indicar que o mel é mais maduro, então quanto mais verde o mel está, mais sacarose ele vai ter. A razão entre a frutose e a glicose é de 1,23%. Se ela for maior que 1, o mel tende a ficar líquido por mais tempo. E se for menor que 1, ele cristaliza mais rápido. Agora, falando sobre a água, o mel ele vai ter cerca de 15 a 21% de água. E ela vai ser essencial para suas propriedades físicas e para sua conservação. Porque quanto menor o teor de água, maior a estabilidade do mel contra a fermentação e crescimento de micro-organismos. A água no mel ela vai estar fortemente ligada às moléculas de água, e isso vai reduzir a sua disponibilidade para micro-organismos e aumentar a sua durabilidade. A atividade de água, que é o AW, é um indicador importante, porque méis com baixa AW são mais resistentes a deterioração. Embora a legislação brasileira permita até 21% de água, méis de melhor qualidade tem em torno de 17%, ou até menos, garantindo a maior vida útil e menor risco de fermentação. Bom, as enzimas, elas são adicionadas ao néctar durante o processo de transformação em mel. Essas enzimas elas vão ser secretadas pelas glândulas salivares das abelhas, enquanto elas manipulam o néctar. Algumas das enzimas que são adicionadas pelas abelhas são a invertase, que vai transformar a sacarose em glicose e frutose, a diastase, que vai quebrar o amido usada para avaliar o aquecimento, a catalase e a fosfatase, que vão atuar na desintoxicação, e a glicose oxidase, que vai formar o ácido glucônico e peróxido de hidrogênio, e elas vão possuir um efeito antibacteriano. Esse trabalho enzimático ele vai ser essencial para amadurecer o mel, concentrar seus açúcares e garantir a sua conservação natural. Bom, agora falando dos outros compostos que são presentes em menor quantidade no mel. As proteínas elas vão estar presentes em pouquíssimas quantidades, elas vão vir do néctar, pólen e secreções das abelhas.
A prolina é o aminoácido mais abundante e ele é usado como indicador de maturação. Os ácidos orgânicos, eles são menos de 0,5% do mel. E o que vai se destacar é o ácido glucônico. E como eu já falei, vai contribuir para a ação de micro-organismos e também para o sabor e estabilidade. Os minerais eles vão variar entre 0,02% e 1%. Alguns exemplos são cálcio, ferro, potássio, fósforo. E quanto mais escuro o mel for, mais mineral ele vai ter. As vitaminas, elas vão estar presentes em traços como tiamina, riboflavina e o ácido ascórbico, mas eles não vão ter impacto nutricional significativo. Outros componentes, como os flavonoides, aldeídos, álcoois e o HMF, vão ser indicadores de qualidade e vai aumentar com exposição ao calor e tempo. Todos esses elementos, eles vão enriquecer o valor nutricional do mel e vão contribuir para o sabor, aroma, cor e vão ajudar também na proteção natural contra micro-organismos. Tudo isso vai garantir também que o mel seja um alimento complexo, com propriedades sensoriais e terapêuticas únicas. Agora falando da reprodução, de forma bem breve, a função da rainha vai ser colonizar a colônia, né? Sua principal função vai ser botar os ovos e ela é a única fêmea fértil da colônia. Os zangões são os machos e eles servem exclusivamente para fecundar a rainha. As operárias são fêmeas estéreis e elas são responsáveis por cuidar da colmeia e a sua criação. O voo nupcial ele vai acontecer uma única vez na vida da rainha e geralmente vai ser na primavera e verão, que são as épocas mais quentes e com abundância de flores e alimento. A rainha jovem ela vai fazer o seu voo nupcial saindo da colmeia para acasalar com vários zangões no ar, em áreas chamadas de áreas de acasalamento. Ela pode se acasalar com 8 a 20 zangões durante o voo, e ela vai armazenar o esperma no seu órgão reprodutivo, que é a espermoteca. Após o acasalamento, a rainha ela vai retornar à colmeia e começar a botar os ovos. Ela pode controlar se o ovo será fecundado ou não. Os ovos fecundados vão dar origem a operárias ou, em casos especiais, a novas rainhas, e os ovos não fecundados vão dar origem a zangões. Bom, tempo de desenvolvimento de cada casca, que é do ovo até o adulto. A rainha vai levar de cerca de 15 a 16 dias, as operárias de 20 a 22 e o zangão de 24 a 25 dias. Pode acontecer também a formação de novos enxames, que é a enxameação. Quando a colônia fica muito populosa ou a rainha envelhece. Parte das abelhas, elas vão junto com a velha rainha sair da colmeia para formar um novo grupo em outro lugar. E uma nova rainha criada na colmeia original. Um pouquinho sobre o mercado das criações de abelhas, o cenário nacional e mundial da produção de mel. Bom, o mercado da criação de abelhas é muito bom e lucrativo, tanto os produtores rural quanto para os pequenos produtores de agricultura familiar. Devido a esse ótimo fator lucrativo, provir de não precisar de grandes espaços para essas criações das abelhas, não poluir os meios que estão em volta, como mananciais e o solo, e também por além da obtenção do mel, a criação das abelhas também pode obter materiais para subprodutos de outros produtos, como a cera e o favo de mel também, que pode ser comercializado. Também a criação das abelhas pode ser associada com algumas plantações, sendo ela a plantação de eucalipto, de milho ou de mandioca. O cenário mundial da produção de mel é composto por, primeiro lugar, China, segundo lugar, Turquia, e o Brasil se encontra na 11ª posição, devido ao fator da população brasileira não usar o mel na sua rotina. O Brasil, do 100% de mel que ele produz, 80% desse mel é destinado à exportação.
principalmente para os Estados Unidos e alguns países da Europa. Se não houvesse essa exportação, esses 80% de mel não teria para onde ser escoados, devido a fatores de cultura da não utilização do mel na rotina dos brasileiros. Muito isso se deve ao fato do uso que o mel é feito no Brasil, que muitas vezes é feito para uso medicinal pelos brasileiros. E também se deve ao alto custo que tem para os consumidores finais. O consumo de mel, como já citado antes, ele é muito baixo no Brasil em relação a outros países como Estados Unidos e Suíça. Quando colocado isso em uma tabela, ele é relativamente mais baixo ainda. Cerca de 60 gramas de mel por ano é consumido por cada brasileiro. Em relação aos Estados Unidos e Suíça, isso é muito baixo, porque cada estadunidense e cada suíço, em média, consome 240 gramas de mel, no mínimo, por ano. Isso chegando a ser mais, a depender de cada região do país. Isso se deve muito ao fato do que já foi falado antes, que é o alto custo para o consumidor final, e também se deve ao fato da cultura brasileira. Mas também, além do mel in natura, o mel é usado para a produção de iogurtes e de bolachas e também para shampoos, óleos essenciais e outros produtos. Além do mel também, na indústria farmacêutica e indústria de produtos como os shampoos, é usadas as ceras para a produção de cera depilatória. Embora a baixa utilização do mel pelos brasileiros, isso vem crescendo cada dia mais, a depender da região do país e de cada estado, que varia de acordo com a cultura. Tendo em vista que majoritariamente os apicultores do Brasil são compostos por pequenos produtores e todo o mel produzido, cerca de 17%, provém desses pequenos produtores, o MAPA desenvolveu um selo chamado Selo Arte, na qual o intuito desse selo é promover toda a segurança que já vem passada dos produtores. Esse selo é colado ali na embalagem e visa transparecer toda essa segurança e medidas sanitárias para o consumidor final. Bom, falando sobre as curiosidades das abelhas, a gente tem diversas curiosidades, mas algumas são mais importantes para serem listadas aqui. Uma abelha, ela pode visitar mais de 4 milhões de flores para produzir apenas 1 quilo de mel. Outra curiosidade super importante é que uma abelha ela pode carregar o peso dela até 300 vezes mais. Isso ocorre porque a abelha rainha ela tem a capacidade de transportar os seus próprios ovos, ou seja, isso deixa com que a força dela aumente, porque ela tem que carregar, além do próprio peso, o peso dos ovos que elas vão depositar também. Outro fato super importante é a comunicação das abelhas, que tem um jeito super diferente de se comunicar umas entre as outras. É denominada a comunicação da abelha como uma dança, e além dessa dança, que é basicamente um movimento em 8 que a abelha faz bem rapidamente, a gente também tem a presença de odores, que também é usado para a comunicação delas. Essa dança, ela é usada para quando as abelhas encontram um tesouro, ou seja, quanto mais enfática a dança, mais abundante é esse tesouro. E esse tesouro geralmente é pólen e tudo que vai se referir a coisas que são importantes para aquela colmeia. Outra curiosidade bem importante é que os unidos que a gente escuta, geralmente da abelha, bem característico e bem presente, vem das asinhas delas, que batem de 11,4 mil batidas por minuto, ou seja, as asinhas dela batem muito rápido e isso que produz aquele barulho tão característico da abelhinha.
Bom, também outra coisa importante é que a gente sabe que toda colmeia tem uma hierarquia bem definida. E o que ocorre, então, se essa hierarquia, de repente, ela é afetada porque duas rainhas nasceram? Basicamente, as duas abelhas rainhas lutam entre si até uma morrer. Isso porque essa é uma ordem hierárquica que deve ser seguida, já que a rainha ela tem um papel super importante. Ela que vai estimular as operárias a trabalharem ali e todo o funcionamento da colmeia. Ou seja, somente uma abelha rainha pode reinar por colmeia. Logo, se nascerem duas, elas entram num combate até definir, ou seja, uma ou outra morrendo, quem vai permanecer naquela colmeia. Ainda sobre as rainhas, uma coisa também bem necessária de se falar é que se não houver uma rainha, toda uma colmeia sofre e toda uma colmeia é desfeita. Isso porque é a rainha que vai dar os comandos através dos feromônios que só a rainha consegue fazer a realização deles para que a colmeia toda se desenvolva, ou seja, para que a colmeia tenha um bom funcionamento, as operárias realmente façam a produção, para que tudo siga-se direitinho, precisa que a abelha esteja no comando, liberando esses feromônios para toda a colmeia. Bom, agora falando um pouco sobre as curiosidades do mel. O mel, como a gente sabe, ele é muito utilizado de tempos antigos até os dias de hoje. Bom, as abelhas, elas vão produzir o mel a partir do néctar das flores, né? E como a gente já viu, elas precisam visitar milhares de flores para produzir apenas 1 quilo de mel. Então, as abelhas, elas são bem trabalhadoras para a produção desse mel, que é tão precioso para nós humanos. O mel, ele é um dos únicos compostos que insetos fazem que os humanos consomem. E eles têm uma capacidade também curativa, porque o mel, ele é antioxidante, ele ajuda em processos inflamatórios. Então, o mel, ele é super importante, isso é uma das curiosidades dele. Outra curiosidade também é que o mel, ele tem uma remonta de consumo aí há 10 mil anos atrás. Com registros arqueológicos dessa achada que os humanos já consumiam o mel da Espanha e do Egito, de 10 mil anos atrás. Ele é composto principalmente por glicose e frutose e também tem pequenas quantidades de água, minerais e vitaminas. E como as abelhas elas produzem esse mel, ele é armazenado em bolsas gástricas, que é transformado o mel através de enzimas. Então, as abelhas pegam ali o néctar, e aí nessa bolsinha gástrica, através de enzimas, aí tem a transformação para o mel. O mel ele pode ser usado como um adoçante, como um energizante natural, como um ingrediente de receitas, coisas para beleza, também o mel é utilizado. E, como eu já citei aqui, ele também tem propriedades muito importantes quando a gente pensa na saúde humana. Porque o mel, ele tem propriedades para ser feitos em ferimentos, então ele pode ajudar na cicatrização, ele ajuda na antisepsia, ele tem ação anti-inflamatória. Ele também possui antioxidantes e pode ser usado em gripes, dores de garganta, até porque a gente sabe que os nossos avós, nossos ancestrais, eles sempre preferiam mais, como não tinha esse avanço tecnológico todo, essas coisas mais naturais. Então, chás, mels sempre foram muito utilizados porque eles têm essa propriedade curativa. Bom, falando também sobre o mel, algumas curiosidades e importâncias. É muito importante que a gente tome cuidado com o armazenamento dele, que não deve ser feito em geladeira, porque pode cristalizar. E o ideal é guardar em um pote bem fechado. Também não é muito ideal você guardar em potes metálicos, porque também pode passar ali as propriedades do metal para o mel e acabar indo para o seu consumo. Então é muito importante a gente cuidar do armazenamento, cuidar também para ver se é um mel verdadeiro, se não é só... tem açúcares e outros aditivos, porque o mel é uma substância muito rica e muito importante que as abelhas produzem pra gente, e a gente deve aproveitar ele da melhor forma possível. E é isso, espero que vocês tenham gostado das curiosidades do mel e da abelha.